Serra do Rio do Rastro continua interditada nesse sábado e você vai ver também na edição de hoje. Prazo para a atualização de cadastro no Censo Previdenciário de Criciúma encerra nesse mês. O Ministério da Saúde lança Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde. Criciúma começa a se organizar para desfile de 7 de setembro, que será realizado esse ano. Pelo menos 100 pessoas já foram para o fim da fila de vacinação contra a Covid-19 em Criciúma. Presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. Câmara e Senado aprovam um projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. No esporte, os preparativos do Criciúma, que enfrenta o Mirassol nesse sábado. E ainda as notícias que foram destaque nessa semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Serra do Rio do Rastro continua interditada para a retirada de rochas que podem causar acidentes. Dá uma olhada. A Polícia Militar Rodoviária informou na tarde dessa quinta-feira que foi estendido o fechamento da Serra do Rio do Rastro de forma ininterrupta até às 6 horas da tarde desse sábado. O motivo, segundo a nota oficial, é porque as condições de tempo desfavoráveis, com chuvas e ventos fortes, não permitiram que o serviço de remoção de pedras soltas programado fosse concluído no tempo previsto. A nota diz ainda que foram detectadas pedras soltas em pontos de até 50 metros de altura da pista. Por isso, foi determinado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura o fechamento da pista até a conclusão da retirada do material e limpeza da rodovia. A partir das 6 da tarde de sábado, o tráfego segue liberado nos horários já estabelecidos, com abertura para visitação aos sábados e domingos. A Serra do Rio do Rastro passa por obras de contenção desde 2020. A previsão é de que a obra seja concluída nesse segundo semestre de 2021. O investimento é de R$21 milhões. Em Criciúma segue até o dia 31 de julho o censo previdenciário. Conforme estabelecido por Lei Complementar Municipal, até o dia 31 de julho, os servidores efetivos e inativos, que são os aposentados, os pensionistas e dependentes vinculados ao Criciúma Prev, devem responder ao Censo Previdenciário 2021. As atualizações dos dados podem ser feitas no site previdencia.criciúma.sc.gov.br e presencialmente no setor de recursos humanos no Paço Municipal, no Pátio de Máquinas e na sede do Criciúma Prev. Até o momento, 870 funcionários ativos, 343 aposentados, 800 dependentes e 15 pensionistas vinculados ao Criciúma Prev já atualizaram seus dados. A iniciativa está prevista no artigo 71 da Lei Complementar Municipal 381 desse ano e deve ser promovida a cada 5 anos. De acordo com o Criciúma Prev, a realização da atualização cadastral é de extrema importância para garantir a perpetuidade do Criciúma Prev, trazendo confiança sobre os dados a serem utilizados nas avaliações atuariais, que estabelecem as alíquotas suplementares a serem pagas pelo ente municipal ao regime previdenciário. O Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde para capacitar médicos e profissionais de saúde. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. Um dos principais objetivos da medida é ampliar a oferta de especialidades atuando no país e fixar profissionais em regiões com dificuldade assistencial. O Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde recebeu um investimento de R$258 milhões e tem 3 eixos fundamentais. O primeiro trata da oferta educacional, cursos e especializações disponíveis no Sistema de Informações Gerenciais Pró-Residência e conta com R$235 milhões de investimento. O segundo eixo diz respeito à valorização do ensino e fortalecimento de produção científica. O terceiro eixo tem como objetivo dar suporte técnico-pedagógico às instituições para os programas de residência. São R$5 milhões para ampliar a oferta de novas especialidades nas regiões prioritárias para o SUS. O Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde foi lançado nesta quinta-feira aqui em Brasília.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que é fundamental capacitar os profissionais para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Em 1988, criamos o maior sistema de acesso universal do mundo. E não se pode ter um sistema de saúde que seja de qualidade se não tivermos profissionais de saúde capacitados. Os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais de saúde são muito importantes. E o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, remarca esse compromisso com a qualificação de todos os profissionais de saúde. A residência médica, ela é vinculada ao Ministério da Educação. No entanto, como a secretária Mária falou, grande parte das bolsas, elas são providas pelo Ministério da Saúde. E nós precisamos definir quais são as prioridades para o nosso sistema de saúde. Quais são os profissionais que nós precisamos para tornar o nosso sistema de saúde mais eficiente? Nós precisamos de profissionais especializados em imagenologia, ou nós precisamos investir em profissionais que lidem na atenção primária, na emergência médica, na terapia intensiva, isso em todas as áreas da saúde, né? A enfermagem na terapia intensiva é fundamental, a fisioterapia na terapia intensiva é fundamental, tanto quanto os especialistas da área médica. Então, o compromisso do Ministério da Saúde é ampliar os investimentos, é fazer com que essa residência, cada dia, ela seja mais qualificada. É por isso que, pela primeira vez na história da residência médica, os preceptores estão recebendo um incentivo, né? Eu fui residente, a Mária foi residente, a Socorro também, e na época os nossos preceptores, Hélio, eles trabalhavam nos hospitais, às vezes até como médicos, não como professores, e não recebiam nada por isso, né? E hoje não, nós criamos essa forma de incentivo para que esses profissionais que ensinam as futuras gerações, eles sejam reconhecidos. Assim como em outras cidades, em Criciúma vai haver desfile cívico-militar esse ano. Os preparativos já começaram. Com o tema Juntos por um Mundo Melhor, a Secretaria de Educação de Criciúma iniciou os preparativos para o dia 7 de setembro, data alusiva à independência do Brasil. O primeiro encontro com as entidades participantes foi realizado nesta quinta-feira, no Teatro Municipal Elias Angeloni. A reunião foi para conhecer o regulamento, definir o tema deste ano e a ordem de desfile. No ano passado, o evento foi cancelado por conta da pandemia, mas com a retomada esse ano, o desfile vai ser um pouco diferente, respeitando as medidas sanitárias como o uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento social. Foram convidadas a participar 131 instituições, entre elas as 65 escolas municipais. Outra mudança desse ano é que não será feita a tradicional Semana da Pátria com um desfile cívico-militar no Rio Maina. O desfile será realizado apenas na Rua da Gente, ao lado do Parque das Nações, Cincinato Naspolini. O hasteamento da bandeira vai ser realizado antes do início do desfile. Os ensaios das fanfarras das escolas devem iniciar na próxima semana. A seguir, pelo menos 100 pessoas já foram para o fim da fila de vacinação contra a Covid em Criciúma. Em Criciúma, quem se negar a tomar determinada vacina ou demorar muito para se vacinar, vai para o fim da fila. E já tem gente que ficou para trás. 2 semanas após a publicação dos decretos do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, pelo menos 100 pessoas que tentaram escolher a vacina contra a Covid-19 já foram para o fim da fila de vacinação. Conforme os decretos, se a pessoa se recusar a tomar a vacina que está disponível ou demorar mais do que 5 dias para se vacinar, quando chegar a sua vez, sem nenhuma justificativa válida, ela vai para o fim da fila de vacinação. Dessa forma, só será imunizado depois que a população com mais de 18 anos receba a dose. Até essa sexta-feira, em Criciúma, já foram aplicadas mais de 140 mil vacinas, entre primeira e segunda dose. Foram um pouco mais de 99 mil dose 1,
mais de 34 mil dose 2 e quase 7 mil aplicações de dose única. Com isso, mais de 70% da população adulta do município já recebeu pelo menos uma dose do imunizante. Lembrando que em Criciúma a vacinação tem horário estendido nesta sexta-feira. Todas as unidades de saúde vão estar abertas no município de Criciúma até às 9 horas da noite e aqui vacinando quem tem 36 anos ou mais. Entre os grupos prioritários, quem faz parte da indústria, quem é profissional da indústria e tem entre 30 e 39 anos, está devidamente cadastrado e com o documento anexado no portal Minha Vacina também pode se vacinar. Nesse sábado não haverá vacinação no município de Criciúma. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está internado e evolui de forma satisfatória, segundo o boletim médico. O médico de Bolsonaro disse que ele não deve precisar de cirurgia. No hospital e ao lado do médico, o Dr. Antônio Luiz Macedo, Bolsonaro deu entrevista ao programa Alerta Nacional da Rede TV e disse que está bem. Afirmou ainda que não deve haver necessidade de realizar cirurgia. Eu cheguei aqui no dia de ontem, um indicativo muito forte para a cirurgia, tendo em vista uma constatada obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu porque, dadas as 4 facadas que eu levei e corte numa parte do intestino lá atrás, dada a facada que eu recebi, em quase cirurgia, né? E essa obstrução ela é sempre um risco muito alto. Mas, graças a Deus, de hoje para hoje evoluiu bastante esse quadro, então a chance de cirurgia realmente está bastante afastada. O detectar de sonda gástrica, nós estamos estudando a possibilidade da retirada da sonda, porque os barulhos do abdômen são bons, os ruídos são bons, e aquela área obstruída, do lado esquerdo, fruto de aderências decorrentes de toda essa complicação que ele teve, já está mais permeável, já está mais palpável, já está mais absorvida e pode permitir a nós a retirada da sonda gástrica enquanto mantendo ainda uma dieta líquida para assegurar que não haja mais nada. Mas a cirurgia e precisa estar afastada, uma vez que o intestino começou a funcionar e o abdômen está mais flácido e mais funcionante. Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e, segundo o boletim médico, evolui de forma satisfatória e não tem previsão de alta. Por causa da internação, Bolsonaro cancelou a tradicional live de quintas-feiras e a viagem que faria a Manaus e avisou aos seguidores pelas redes sociais. Também, através do perfil no Twitter, Bolsonaro criticou a CPI da pandemia. Disse que o grupo de senadores de oposição, conhecido como G7, está frustrado por não encontrar indícios de corrupção no governo e chamou os senadores da mesa de 3 patetas. Na tarde desta quinta-feira, uma foto de Jair Bolsonaro foi publicada pela primeira-dama Michele Bolsonaro, que acompanha o marido no hospital. Custoso demais, diz ela. A presidência da República, por enquanto, não trata do afastamento do presidente. Caso isso fosse necessário, o vice-presidente Hamilton Mourão não poderia assumir, pois está fora do país. Na quarta-feira, Mourão viajou para Angola para o encontro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Nesta quinta, inaugurou um mural de obras. Segundo a assessoria de comunicação da vice-presidência da República, Hamilton Mourão não deve antecipar o retorno ao Brasil. Com Mourão fora do país, caso haja necessidade de afastamento de Bolsonaro, o próximo na linha sucessória a assumir a presidência da República é o presidente da Câmara dos Deputados. Mas o atual presidente da Casa, deputado Arthur Lira, é réu em uma ação no Supremo. Por isso, conforme entendimento do tribunal, ele não poderia assumir. Caso haja necessidade dessa substituição, Mourão permaneça ausente do país e Lira não seja apto, quem assume o cargo provisoriamente é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O professor e mestre em Direito, Cássio Castro, explica que não há impedimentos para que Bolsonaro governe, mesmo no hospital. A Constituição não impede que o presidente da República governe internado, em hospital. A grande questão está relacionada a saber se o presidente da República ele consegue manifestar sua vontade. Se ele conseguir manifestar sua vontade, ele pode continuar exercendo o cargo. Agora, se ele não conseguir manifestar sua vontade por conta da doença, o recomendável é que ele se afaste temporariamente do exercício da presidência. E aí,
serão chamados sucessivamente para ocupar o cargo de presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa ordem sucessória está prevista no artigo 80 da Constituição. O presidente Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta-feira para investigar o que provocou soluços por vários dias seguidos. No hospital, foi identificado que o presidente teve uma obstrução intestinal. Ele foi transferido para São Paulo para avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico. A Câmara e o Senado aprovaram o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. A partir da aprovação da LDO, o Congresso pode entrar formalmente em recesso parlamentar entre os dias 18 e 31 de julho. O placar foi de 278 votos a favor, 145 contra e uma abstenção. O substitutivo do deputado Juscelino Filho do DEM, do Maranhão, incorporou como prioridades o Programa Nacional de Imunização, a agenda para a primeira infância, as despesas do programa Casa Verde Amarela voltadas a municípios de até 50 mil habitantes e ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico. O relator também espera que a LDO 2022 permita a retomada da política habitacional. O anexo de prioridades e metas ainda destaca 57 programas e 223 ações sugeridas por deputados, senadores, comissões permanentes do Poder Legislativo e bancadas estaduais. No total, foram apresentadas 773 emendas ao anexo, das quais 38 de bancada estadual, 185 de senadores, 446 de deputados, além de 104 provenientes das diversas comissões das duas casas e do Congresso Nacional. A cada congressista, comissão ou bancada poderia apresentar até 3 emendas cada. O presidente Jair Bolsonaro havia enviado nesta quarta-feira ao Congresso Nacional o PL que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 para criar condições para a aplicação de recursos em programas sociais e de garantia de renda mínima à população. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, o projeto de lei atende à decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o governo estabeleça diretrizes para a unificação de programas sociais de combate à pobreza. A seguir o esporte, amanhã tem Tigre em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. A gente volta falando de esporte. O Criciúma entra em campo amanhã pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais um compromisso da equipe tricolor fora de casa. A partida será às 11 horas da manhã desse sábado contra o Mirassol. A equipe catarinense, que está em segundo lugar no Grupo B, foi derrotada no último jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e agora busca trazer um resultado diferente para casa. Assimilou bem, é uma coisa que uma hora ou outra ia acontecer, né? Lógico que a gente não queria, mas aconteceu. A rapaziada está com a cabeça muito boa, até porque fizeram um grande jogo, fizeram uma grande partida, e isso leva para nós como uma motivação ao próximo jogo. O técnico falou ainda sobre a estratégia para a próxima partida e a preparação da equipe tricolor. A gente tem uma dúvida em relação ao Igor, né, que de repente acusou uma lesãozinha, a gente vai analisar melhor. Mas o restante a gente deve manter. O Criciúma ficou uma semana fora de casa. A equipe carvoeira viajou para São Paulo na tarde do último domingo, já em preparação para enfrentar o Botafogo na 7ª rodada. O grupo seguiu por lá, onde se prepara para o próximo desafio. A gente tá uma semana fora, né? 2 jogos aí importantes e a gente quer somar pontos agora. Esqueceu que já passou contra o Botafogo, pensar no Mirassol, fazer um grande jogo de novo, um pouquinho mais de sorte para tentar buscar essa vitória, porque a gente joga sempre para vencer,
E isso é importante, é estar consciente de que manter esse nível que vem atuando, que eu acredito muito em desempenho. Quanto mais você jogar bem, eu acredito que tu tem mais chance de vencer. E se manter esse nível que vem atuando, nível bom de competir, de posse de bola, de agredir o adversário, tem mais chance de fazer gol. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque nessa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, intervalo entre as doses da vacina contra a Covid-19 pode diminuir. Porque a imunidade, embora as vacinas possam não responder bem à variante Delta de uma forma geral, o fato de você ter a imunidade completa ajuda substancialmente. Por isso que muitos estão já considerando a alteração do calendário de imunização, prevendo a antecipação da segunda dose. Vacina contra a gripe agora está disponível para toda a população, fora dos grupos prioritários. Vacinação da gripe a partir de hoje, não tem mais idade. Toda a população pode procurar uma unidade de saúde, também com calma, não precisa ser hoje, ser de manhã ou à tarde. Hoje nós estamos com muitas vacinas, com muitas atividades nas unidades de saúde. Então, durante essa semana, também a gripe sem idade pode procurar a unidade de saúde. Terça-feira, Anvisa autoriza estudo para aplicação de terceira dose da Pfizer. O que os especialistas falam sobre as reações das vacinas contra a Covid-19? Ela tem causado mais reações, tem um vírus não replicante, mas a maior parte das vezes não causa. Tem sido visto em pacientes do sexo feminino e jovens. Essa que tem sido as complicações mais relatadas. Quarta-feira, deputados estaduais de Santa Catarina definem regras da audiência sobre a reforma da Previdência do Estado. Hoje à tarde, os 3 presidentes comunicam aos demais deputados até às 18 horas, a todos os demais deputados, e a resposta dos deputados deverá ser até amanhã às 13 horas, para que se possa tomar as providências, né? Ou seja, daqui a pouco esquece, vai às 15, 16, 18, enfim. Então, hoje até às 18 horas, a comissão despacha para todos os deputados, e amanhã até às 13 horas os deputados devolvem para as comissões. Presidente Jair Bolsonaro fala sobre privatização da Eletrobras. É uma privatização que obviamente passou pela Câmara, pelo Senado. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso também a privatização. Quinta-feira, mesmo com dificuldade dos consumidores, supermercados têm alta nas vendas em 2021. Muitos, então, preferiram comprar o básico que é vendido nos supermercados para manter o seu dia a dia. E com isso, acabaram escolhendo não pagar outras contas. E a gente observa, então, o aumento da inadimplência de setores importantes, como na educação, como na energia elétrica e muitos outros. Então o que a gente viu agora nessa pandemia é que mesmo com a redução do poder de compra das pessoas, os supermercados têm vendido mais. Centros de educação infantil da AFASC realizam atividades especiais nas férias de inverno. Na verdade, a colônia de férias, ela segue um padrão de férias, mas não tem férias, né? As crianças estão indo normalmente para os 35 CIs, participando de um projeto diversificado durante esse período de 2021, aí no período do dia 12 ao dia 30 de julho. O Informe Região vai ficando por aqui. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.